Olá, estou aqui mais uma vez para compartilhar mais uma experiência que eu tive com Deus, onde eu fui no monte falar com o Senhor e o Senhor me respondeu. Mas antes eu vou ler esse versículo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu fui no monte porque eu fui falar com Deus, porque eu estava sentindo a necessidade de romper no reino espiritual. Eu achei que minhas orações estavam muito superficiais e eu sabia que precisava intensificar minha intimidade com Deus, ter mais experiências com Deus, ter um momento de intimidade mais profundo com Deus, um momento de qualidade com Deus, que eu já não estava tendo mais. Parecia que eu estava ali naquele patamar raso, estava vivendo o máximo ali do raso, e eu sei que tem muito mais além disso do que eu estava vivendo nessas últimas semanas. Então eu comecei a falar com Deus, Deus me dá estratégia para eu viver o novo, me dá estratégia para eu me aprofundar na intimidade contigo, para aumentar minha intimidade com o Senhor. Eu quero ser mais íntimo de Ti, ser mais próximo de Ti, ter mais conhecimento. E eu fui falando coisas do tipo, falando com Deus, e perdi algum tempo ali falando com Deus. O tempo foi passando, eu fui falando com Deus. E o interessante é que eu sempre soube que a vida do cristão ela é movida por jejum, oração e palavra. O cristão ele tem que ter isso na base, na sua vivência, na sua caminhada cristã, ele tem que ter isso como base. Jejum, oração e palavra, jejum, oração e palavra. É a base da caminhada cristã. E aí eu estava ali no monte falando com Deus, falando. E aí Deus pegou e falou justamente uma coisa que eu já sabia. Deus pegou e falou, jejum. Naquela hora eu parei, tomei um choque de realidade, desci daquele monte e vim para casa. E aí eu fiquei refletindo sobre o que Deus falou. E o mais interessante é que eu sempre soube que jejum, oração e palavra é essencial na caminhada cristã. E eu não estava jejuando, estava lendo e orando. Eu não estava jejuando. E o mais interessante ainda, eu cheguei a falar isso para algumas pessoas alguns dias antes, algumas semanas antes, alguns dias antes. Eu li isso algumas semanas antes. E eu estava pedindo para Deus uma resposta que eu já sabia. Então eu já quero aproveitar essa questão e deixar uma reflexão para você. O que você tem perguntado para Deus? Você já parou para pensar que você já pode ter a resposta daquilo que você está perguntando para Deus? Que Deus já pode ter falado para você ou até ter te ensinado. Deus já pode até ter te mostrado, às vezes, que aquilo que você está perguntando para Ele, você já tem a resposta, digamos assim. Pare, pense, reflita naquilo que você está perguntando. Às vezes Deus já te mostrou, às vezes Deus já te falou, Deus já te deu a resposta e você está sendo redundante. Ou você não quer ver mesmo aquilo que Deus já te falou. Deus já te falou e você não quer ver. Então pense nisso, reflita sobre isso. Se você está perguntando algo para Deus, assim como eu fiz, perguntar algo que eu já sabia. E essa é a experiência que eu tinha para compartilhar hoje com você. Deus ainda responde orações. Se você pedir, se você perguntar, Ele ainda responde, Ele ainda fala, ainda que você saiba já a resposta. Ele vai falar com você. E não desanima. Se você pecar, não fique triste, não pare sua caminhada. Saiba que você tem um advogado no céu, que é Jesus. Não pare, peça perdão, se humilhe na presença do Senhor e não pare de caminhar. Continue buscando, continue vivendo essas experiências. Compartilhe comigo aquilo que você puder compartilhar. Vamos nos edificar juntos. Amém.